E ó, o governo federal lançou a nova cesta básica no início deste mês. A proposta inclui alimentos in natura ou minimamente processados, como feijões, frutas, verduras, cereais, carnes e leites. Essa lista não é impositiva, mas serve como um guia para a elaboração de políticas públicas para as famílias mais carentes e para a elaboração da merenda escolar. A gente vai entender mais sobre os possíveis impactos dessa mudança, principalmente para os mais pobres, conversando ao vivo agora com o Eduardo Brasileiro, que é sociólogo da PUC Minas, está conectado aqui com a gente. Professor, obrigado, viu? Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos do Brasil hoje. É um prazer estar com vocês. Igualmente, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante quanto esse, né? Quais são os possíveis impactos dessa mudança que a gente viu, essa proposta do governo, nessa mudança da cesta básica? O que isso pode alterar na prática, já que não é algo impositivo? O principal impacto, Wilker, é o combate à fome, né? O Brasil, no ano passado, teve um índice crescente de fome no Brasil já há 6, 7 anos. Nós temos no Brasil, segundo dados da Rede Pensan, 33 milhões de brasileiros passando fome. Fome que não é só, que é um estágio máximo da insegurança alimentar, né? Porque se você for contar os diversos níveis da insegurança alimentar no Brasil, nós chegamos a quase 100 milhões de pessoas que comem mal, comem pouco, comem sem as proteínas e sem os ingredientes necessários para uma alimentação saudável. Chega a quase 100 milhões e nós somos 210 milhões de brasileiros. Então, esse é um dado que preocupa e é saudável nós vermos aí uma medida do governo colocando a centralidade do combate à fome. Por quê? O primeiro fato é que o Brasil retomou um projeto chamado Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Foi na reunião que foi anunciada essas duas grandes medidas, essa das cestas básicas e também a das cozinhas solidárias, para que isso se fomente cada vez mais surgirem cozinhas solidárias em comunidades, em bairros de periferia, em organizações sociais para combater a fome. Agora, quando a gente pensa o preço do alimento no Brasil, a gente está olhando aí cada vez mais crescente o preço do alimento, porque nós temos um modelo de agricultura sempre baseado na comoditização. Esse palavrão, Wilker, fala justamente daquilo que nós estamos sempre recebendo, pegando alimentos e trocando por outros materiais simples para o Brasil. E nós, enquanto somos campeões em exportação para fora, para dentro, nós estamos numa crise alimentar sistêmica. Então, reduzir o preço dos alimentos é o primeiro passo para você garantir o acesso ao alimento, um alimento de qualidade. E aí o segundo passo é isso, um alimento de qualidade, que é quando você começa a discutir qual é a perspectiva do alimento que a gente come. São alimentos ultraprocessados? Alimentos ultraprocessados não respondem à demanda de garantia da dignidade alimentar. Então, a gente precisa de alimento saudável. E aí a gente tem que falar de agroecologia, de agricultura orgânica, que são alimentos que estão in natura, aqueles alimentos que não são ultraprocessados por grandes processos de validade que a gente conhece pelas grandes embalagens. Então, é um alimento de verdade que começa a chegar com mais facilidade e acesso na mesa do brasileiro e da brasileira. Então, isso é muito importante. Então é essencial garantir que chegue alimento com qualidade às pessoas também, né? As pessoas mais vulneráveis e não apenas em quantidade. Porque às vezes a gente pensa que as pessoas estão passando fome, estão em dificuldade, aí oferta qualquer coisa. Isso também não resolveria esse problema, né? Por isso que essa mudança da cesta básica pode ser considerada positiva, não é isso? É isso. E aí, como se construiu uma política para isso? Pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e pelo Programa de Alimentação Escolar, o PNAE. E isso é interessante porque você vai dedicar diretamente o governo federal às pessoas que estão nas escolas, às adolescentes e jovens que estão nas escolas, que eles vão ter diretamente esse acesso, e você vai induzir o Estado, então os governos estaduais, a decidirem a apropriação sobre este valor que está sendo posto pelo governo no preço dos alimentos. Então, é uma medida que vem de cima para baixo do Brasil, da nação para os estados e depois para chegar nos municípios, induzindo que os governos, por meio desses dois programas, comecem já a melhorar o acesso direto à alimentação que é causado pelos próprios governos, né? Então, Programa Nacional de Alimentos e também a aquisição de alimentos pelo PAA.
que fortalece o quê? O empreendimento de alimentos da agricultura familiar. Isso é muito bacana porque existem milhares de trabalhadores e trabalhadoras que vivem da agricultura familiar. E se você investe neles, você também está investindo em trabalho e geração de renda, porque você promove mais agricultura familiar no Brasil. A agricultura familiar no Brasil, ela alimenta o Brasil, maior produtora de arroz orgânico, maior produtora de café e de outros alimentos saudáveis. O que a gente precisa, na verdade, é garantir que exista um sistema alimentar no Brasil. O sistema alimentar, ele está aí posto para que a gente possa garantir que as pessoas acessem alimento de qualidade. E, é claro, as pessoas têm liberdade de se alimentar do que quiser, mas um governo pelas empresas deve cada vez mais melhorar a qualidade do alimento que chega na vida das pessoas. Sem dúvida. Então, essa medida ela pode também reduzir, na prática, a insegurança alimentar que a gente acompanha, né? Você trouxe um dado aqui que é muito preocupante, de mais de 30 milhões de pessoas passando fome num país que produz tanto alimento quanto esse nosso. Então, é essencial que a gente chame a atenção para esse dado e também para essa possibilidade de reduzir essa insegurança alimentar por meio de uma medida como essa, que é a alteração da cesta básica. Mas, considerando ali que foram incluídos alimentos como carne, leite, cereais também, isso de fato tem alguma perspectiva para chegar na vida das pessoas que mais precisam nesse momento? Porque incluir na cesta básica por si só, apenas isso não resolveria o problema, né? Já que as pessoas continuariam sem ter condição financeira para comprar esses alimentos. Com certeza, Wilker. Nós temos aí escalas de trabalhos que devem ser feitos no combate à fome e na garantia da dignidade do povo brasileiro. O primeiro, de fato, são medidas emergenciais como essas. Garantir a não tributação dos itens da cesta básica. Isso é uma medida importante porque reduz o preço do valor do produto no supermercado. O segundo é induzir por políticas públicas que a gente comece a consumir da agricultura familiar. Então, o fomento a políticas que fomentem o acesso à agricultura familiar. Nós estamos acostumados, cada vez mais, a consumir em grandes supermercados. E eles, por si só, não respondem a todas as necessidades nossas. A principal necessidade nossa é termos acesso a um alimento que foi produzido cada vez mais próximo de nós. Veja que interessante, Wilker e amigos. Nós estamos cada vez mais consumindo alimentos que vêm mais distantes de nós, por conta dessas grandes redes de supermercados que trazem seus alimentos que atravessam o país inteiro para chegar na nossa mesa. Mas o que faz que o alimento não possa ser produzido na nossa região? Né? O Brasil tem grandes espaços agricultáveis que poderia ter cada grande cidade, cada espaço metropolitano, cinturões verdes onde você tem acesso direto à produção orgânica de alimentos. Então, esse segundo passo de dar acesso à alimentação é o fomento a políticas públicas que garantam que agricultores familiares cada vez mais tenham incentivo para produzir alimento orgânico perto das nossas casas, perto das nossas residências, bairros e cidades. E isso é importante para nós porque nós estamos falando de qualidade de alimento, é cada vez mais alimento com menos plástico e mais in natura. Então, esse segundo elemento é o fortalecimento de política pública. A política pública, ela induz, né, as pessoas, porque por meio do acesso mais facilitado, as pessoas mudam a cultura alimentar e cada vez mais têm acesso a alimentos de qualidade. Um terceiro movimento, que é fundamental, é a questão do trabalho, né, e do salário mínimo. O DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, diz que no Brasil o acesso ao salário mínimo deveria passar de R$ 1.412 para R$ 6.996. Esse seria o salário mínimo ideal para que as pessoas tivessem a dignidade do acesso ao alimento de qualidade, porque não é tão barato. E o que está sendo feito pelo programa da cesta básica é a desoneração tributária. Os alimentos continuam tendo que ser pagáveis. Então, as pessoas precisam ter dinheiro para pagar. Então, esse é um primeiro movimento, é um terceiro movimento muito importante para nós pensarmos em alimento de qualidade na mesa das pessoas. E depois a gente pode também avaliar que, como foi dito na reportagem, nós estamos aí numa grande crise climática. Cada vez mais as temperaturas estão mais extremas, ou mais frias ou mais quentes, sobretudo mais quentes por todo o resto do Brasil. Então, a gente tem que pensar que crises de produção alimentar vão ser cada vez mais frequentes por conta desses excessos climáticos. Então, nós teremos cada vez mais o acirramento de crises alimentares
nos países, sobretudo aqui no Brasil. Então, como a gente pode fazer isso? Cada vez mais a alimentação mais perto das pessoas, né? Então, fomentar a agroecologia, que é essa produção orgânica de alimentos nas cidades, fomentar as pequenas hortas comunitárias, que acessa alimentos, verduras, legumes de qualidade próximo às pessoas. Isso é uma garantia mínima de um direito à alimentação básico. É essencial implantar nas pessoas essa preocupação, né, professor? Porque assim, pela sua lógica, quando a gente consome alimentos produzidos mais próximos da gente, a gente consome um alimento com mais qualidade, né? Porque vai vir com menos conservantes, menos produtos ali, porque ele vai ter um prazo de duração menor, porque ele vai chegar mais rápido até o destino final. E o preço também reduz, né? Porque reduz o consumo disso, reduz também o gasto com o transporte desses alimentos, então tudo traz de benefício para nós, isso sem contar a questão ambiental, tudo isso que também tá dentro dessa perspectiva aí de uma alimentação um pouco mais saudável. Então tá bom, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar tanta informação importante com quem nos acompanha. Até a próxima. Agradeço, Wilker. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau.